Para você que está estudando para concurso público, onde é cobrado o artigo 17 da nossa Constituição, que trata dos partidos políticos, muito cuidado porque esse dispositivo foi recentemente alterado pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Ela alterou o parágrafo 1º e o parágrafo 3º do artigo 17. E como é que ficou agora o novo dispositivo? Prestem atenção para vocês não ficarem para trás. Pegue o seu material e não deixe de atualizar eles. Vamos para a leitura. Artigo 17, parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Vamos agora analisar o que diz o novo texto constitucional. O parágrafo 1º do artigo 17, ele fala sobre a autonomia dos partidos políticos. O que seria essa autonomia, professor? Autonomia para gerir a sua estrutura interna, para estabelecer como é que vai funcionar os seus órgãos permanentes e os seus órgãos temporários. Também vai ter autonomia o partido político, não vai sofrer nenhuma ingerência para falar sobre o funcionamento dos seus órgãos, como eu falei anteriormente. Agora, o que vocês têm que prestar atenção aqui? Porque que essa foi a alteração do dispositivo trazido pela Emenda Constitucional 97. O partido político, ele continua tendo autonomia para fazer coligações. O que seriam coligações, professor? Quando vários partidos que têm uma ideologia política semelhante se reúnem para poder fazer a escolha do seu candidato, para que aquele candidato possa concorrer a uma vaga representando esses partidos. Essas coligações, antes da alteração constitucional, elas eram autorizadas para as eleições de sistema majoritário e também para as eleições de sistema proporcional. Qual que é a diferença desses dois sistemas? Sistema majoritário ocorre nas eleições para presidente, governador, prefeito e senador. Já nas eleições que adotam o sistema proporcional, utiliza-se o quociente eleitoral, que nada mais é que a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas. É usado para eleger os cargos de deputado federal, deputado estadual e também de vereador. Antes da modificação da Constituição, era autorizado os partidos se coligarem para reelegerem seus representantes, tanto no sistema majoritário como no sistema proporcional. Agora, atenção, depois dessa atualização da Emenda Constitucional 97, foi vedada a coligação para as candidaturas que adotam o sistema proporcional. E isso está sendo muito cobrado nos concursos recentes porque os candidatos estão deixando de atualizar o seu material. Então, por isso que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Mais uma vez, coligações continuam sendo autorizadas, mas somente para as candidaturas que adotam o sistema majoritário, ou seja, somente para as candidaturas para presidente, governador, prefeito e também para o cargo de senador. E por fim, a parte final do dispositivo fala aqui o seguinte, que é muito cobrado também em concurso: não há vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Guardem isso, porque isso aí é letra de lei e as bancas adoram pegar essa parte final do dispositivo que às vezes passa batido pelo candidato. Então vamos recapitular aqui o que diz o dispositivo. O parágrafo 1º do artigo 17 fala sobre a autonomia do partido político. Ele foi alterado pela Emenda Constitucional 97 de 2017. O que seria autonomia? Autonomia para poder organizar a sua estrutura interna, o funcionamento dos órgãos permanentes e provisórios, coligações. Alteração importante, autorizada agora a coligação apenas para as eleições que adotam o sistema majoritário, sendo vedada aquelas que adotam o sistema proporcional. E por fim, não há vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Agora vamos à análise do parágrafo 2º do artigo 17, que também cai bastante em concurso. Vamos lá. O que diz o dispositivo?
Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Esse dispositivo ele não foi alterado pela emenda constitucional de 2017, ainda se mantém o texto original. As bancas costumam cobrar a literalidade, mas em muitas questões ela acaba confundindo o candidato porque ela mistura as definições. Vamos lá, presta atenção para você não errar mais esse tipo de questão na prova. Personalidade jurídica, o partido político vai adquirir na forma da lei civil. É isso que está no texto constitucional. O que seria isso na forma da lei civil? É muito simples. O partido político vai pegar o seu CNPJ e vai fazer o registro no cartório. Normalmente esse cartório vai ser lá em Brasília. Qual que é a natureza jurídica do partido político? Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Atenção, não é de direito público. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. E onde que é feito o registro do partido político? No Tribunal Superior Eleitoral. Não é no TRE, não é no STJ, não é no STF. O registro do partido político é realizado no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, qual que é aquela questão que a banca adora fazer e muito candidato erra? É a seguinte: o partido político adquire personalidade jurídica quando ele realiza o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. Questão errada. A personalidade jurídica, como eu falei anteriormente, é adquirida quando se faz o registro no cartório. A partir desse momento, o partido político já existe. Porém, ele não pode exercer sua atividade plena. Como assim, professor? Ele não pode, por exemplo, ter acesso ao fundo partidário ou às propagandas gratuitas de rádio e televisão. Ele só vai poder fazer isso depois de fazer o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, recapitulando, se tua banca te perguntar: o partido político adquire personalidade jurídica após registro no TSE, essa questão está errada. Na próxima aula eu vou trazer para vocês o parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição, que trata sobre os requisitos para acesso ao fundo partidário e também às propagandas gratuitas de rádio e televisão, dispositivo que também foi alterado pela emenda constitucional 97 de 2017. Não perca! Gostaram do vídeo? Então não deixe de dar aí o seu joinha, escreva nos comentários se vocês querem que eu traga alguma outra aula específica de direito constitucional. E se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui e assine, e não esqueça de ativar o sino de notificação para você ser alertado toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Fui!